Deixa eu cobrar o aluguel. Tinha que ser o Chaves de novo! Ó, e agora? Quem poderá me defender? Eu! O Chapolin Colorado! Não contava com a minha astúcia! Olá pessoal! Olá pessoal! Estamos de volta, como prometido. Nós vamos fazer novamente os nossos vídeos uma vez por semana. E como já perceberam, o tema de hoje é Chaves e Chapolin. isso mesmo! Pra quem não sabe, na abertura aí, quem eu sou o seu Madruga, seu barriga, tá? Eu acho que eu sou. Ele tá sabendo que é. E eu tô super na cara do meu cos pobre. Tiraram do chapéu. Tiraram minhas anteninhas de vinil aqui, minha marreta biônica e tal. Roubaram aí. É, roubaram, sim. Criou barba. Tripa seca também. Essa barba vocês vão saber depois o porquê que é. Este vai ser a nossa pequena homenagem para Roberto Gomes Bolanhos, que nos deixou ano passado. E como vocês souberam, nosso canal tava parado, né? Tinha episódio agora, né, Rafael? Pois é. Então a gente vai fazer essa homenagem a ele e falar dos grandes episódios aí, da série que levou a gente a ter uma infância feliz. Obviamente que não vamos falar de todos, mas vamos falar dos mais marcantes para nós, para alguns de vocês. Claro que a gente vai deixar muitos escondidos e esquecidos, até porque daqui a gente esses episódios perdidos do SBT. E por que não começarmos com o episódio? O primeiro falando da parte da série do Chaves. Todo mundo se lembra quando ele foi acusado de ser ladrão, que todo mundo chegava pro Chaves e falava: ladrão! 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 Fala aí também, câmera. O que vocês têm? Ladrão! 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 Ladrãozinho! Seu ladrão! 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 Ladrãozinho, seu ladrão! Ladrão! Seu ladrão! 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 Fala, câmera! Muito grilo. Exatamente, um episódio muito triste esse episódio do Chaves ser ladrão. Onde muita gente até chorou quando era criança. E quem era o Cesar. Pois é. Um episódio que eu sempre gostava muito quando eu era pequeno, e até hoje em dia, era aquele quando aparecia aquele grande galã de cinema, ou de novela na época, o famoso Hector Bonilha. Que as mulheres falavam: Hector Bonilha, quem é você? Hector Bonilha. Isso, episódio muito legal. Tá bom, achei. Outro episódio muito legal também, aquele que o seu Madruga pensa que vai morrer, começa a escutar o pessoal falando lá, não sei o que, vamos pegar, vamos estrangular ele, vamos fazer isso aqui. Vamos tirar as tripas. Isso, tirar as penas e tal. Aí o Chaves chega pra ele e fala: o senhor não vai morrer. Aí ele: vou matar o senhor. É muito engraçado. E no final eles estavam planejando em fazer um aniversário surpresa do seu Madruga. Isso, não podemos esquecer daquela famosa cena da caveira. Ele olha no espelho e... Acompanha aí. Você o mata? Claro! Bem, mas tem que matá-lo com muito cuidado, hein? Pra que não sofra muito. Pode deixar comigo. Tá bom. O senhor não vai morrer. Como? Vão matar o senhor. Quem vai me matar? Kiko.
Mas faz muito tempo que eu não belisco. Mas a Chiquinha disse para matar o senhor com cuidado para que não sofra muito. Outro episódio também muito marcante do Chaves, na grande vizinhança, é quando eu acredito que a dona Florinda pede pro Kiko e deixar alguma coisa. Não, minto. É o seu Madruga pede pra Chiquinha devolver o jornal da Bruxa de 71. E ela chama o Chaves, que por sua vez chama o Kiko, para entrarem na casa da bruxa do 71. E acontece a famosa cena do Quem está aí? Miau! Tá bom. Satanás, é você, Satanás? Outro gato, aquela história do outro gato. Acompanhe, hein? Agora não poderá escapar de mim. Tô falando do... Papai! Quem tá aí? Miau! Quem tá aí? Outro gato! O que vocês querem aqui? Me digam, o que estão fazendo? Pois é, do jeito que o canal tá, É melhor a gente assistir o filme do Pelé. esse outro episódio muito legal. É melhor a gente ter ido ver o filme do Pelé. Originalmente não era o filme do Pelé que ele falava. Era o nome do filme que ele tinha feito, o ator, Roberto Gomes Bolanhos, tinha feito. E ele tava tipo fazendo um negocinho pra assistir o filme dele. Eu não tô lembrado agora do nome qual era, mas ele fazia isso. Mas no Brasil ficou mais engraçado essa cena. Ficou dublado também na época do filme do Pelé. Isso. Outro filme legal outro episódio legal é naquele quando não sei o que, o menino quebra o encanamento, falta água e lá eles vão ter que trazer um bocado de balde d'água e tal. Do outro lado lá da vida. Isso, aí começava a brigar com o outro, no final jogava um água no outro e ficava aquela. Molhadeira monstra, melhor dizer assim. Eu ia falar outra coisa. Então quer dizer que se o defeito está consertado, então não precisamos mais carregar água em latas. Não, em lata não. Então o quê? Em baldes. Olha, em vez de dizer quicadas, aí me ajuda a jogar essa água que já está sobrando aqui. Ah, bom, assim sim. Vamos jogar a água que está sobrando. Me desculpe, Chiquinha, mas a culpa é toda sua porque você apareceu de repente. Não, é mentira. Você que teve a culpa por não olhar Kiko, porque podia ter jogado água para o outro lado, olha. Chaves. Tinha que ser o Chaves. Foi sem querer querendo, é que eu ia jogar fora a água que já não faz falta, foi isso. Ah. Outro episódio legal é do Festival da Boa Vizinhança. Que quem apresenta é o nosso querido Seu Madruga, exatamente. Seu Madruga era o famoso preguiçoso, vagabundo, mas que era o mais trabalhador de todos. Ele teve não sei quantos trabalhos, foi o único que realmente trabalhava naquele negócio lá. inclusive até como velho do saco. É do saco, sapateiro, apresentador, vendedor de balão, Pintor de porta. isso, e uma porrada de coisa. O homem não era vagabundo. Episódio em que tinha Mãe querida! E toda vez Meu coração por te bate. como pano de graxate, como Caroço de abacate, como não sei o que, latte. Era sempre alguma coisa. E tinha a volta do cão arrependido, com suas orelhas tão fartas, o seu osso ruído e o seu rabo entre as patas. Beleza. Muito legal também esse episódio. O cão arrependido. Volta o cão arrependido, com suas orelhas tão fartas, com seu osso ruído e com o rabo entre as patas. Volta o cão arrependido, com suas orelhas tão fartas, com seu osso ruído e com o rabo entre as patas. Muito bem, Chaves. Muito bem, muito bem. O verso é repetido 44 vezes. Volta o cão arrependido. Sai daqui, vai. A
outro episódio também muito marcante, na verdade não é um episódio, é uma sequência de episódios em Acapulco. Então, onde é composto por 2 episódios em Acapulco, onde tem várias cenas lá. Na verdade começou todo mundo indo para Acapulco. Que no primeiro episódio a dublagem brasileira chamou de Guarujá. Mas no segundo é que eles já chamaram de Acapulco. Eu assisti em Acapulco já. No segundo. Pois é, então todo mundo foi para Acapulco e deixou o pobre do Chaves lá. E quem acabou levando o Chaves? Foi o seu Barriga, porque o Nhonho estava de licença. Eu gostava disso, essas frescuras. De que o mesmo ator fazia um outro personagem e que dava uma desculpa aqui e acolá e tal. E o engraçado era aquelas montagens que ele fazia para aquela época, eu achava muito avançado. Hoje em dia a gente já faz mesmo bem tranquilo, mas naquela época botava o Nhonho na frente do seu Barriga ali, a Chiquinha na frente da vovó Neves, né? Da Dona Neves. O engraçado é que as montagens dele naquela época é melhor do que a nossa. Hoje em dia. Tem vários episódios várias coisas marcantes nesse episódio da Acapulco, que foi aquela história de enterrar na areia, de fazer essas fuleiragens todinha, e por que não dizer no final, que teve aquela música triste e tal, que era a música de despedida do Carlos Villagrán, o Kiko, que ele tinha largado o show e tal, que ele fala que foi expulso. Já algumas correntes lá, somente ligadas ao Roberto Gomes Bolanos, que ele saiu mesmo porque ele quis e tal, que isso aí não vê ao caso. Eram as brigas constantes que acabou levando a essa separação. Isso, engraçado é porque também dizem que um desses problemas foi porque o Kiko tinha namorado a Dona Florinda antes dela se casar com o Roberto Gomes Bolanos, que é o Chaves, e o Chapolin. Tá na hora da gente falar dele, né? Pois é, tá na hora de falar agora dos grandes episódios do Chapolin. Isso. Então, um episódio de destaque do Chapolin é o episódio do Pé Grande. Quem nunca assistiu o episódio do Pé Grande, composto do... Eu não lembro não, já não lembro. Aí lá tem no episódio, tem a parte que eles entram num saco de dormir, que o Chapolin se confunde, entra com a parte inversa do saco e fica em pé e cai, né, de uma vez. Ah, sim, agora eu lembrei. Agora eu tô lembrando, né? Posso saber o que estão fazendo? Estamos entrando nos sleeping bags. Nos quê? Nos sleeping bags, Chapolin, no saco de dormir. Todos os excursionistas conhecem. Com isso não se sente frio, sabia? Sim, claro. E eu que durma no chão, né? Não, Chapolin, olha, você pode dormir lá no banco. Sim, claro. Pra mim sempre o pior. Ah, bom, olha, fica com o meu saco de dormir e eu durmo no banco. Bom, eu aceito só pra não dizerem que eu sou mal agradecido, hein? Roubaram as mangas? Saco de dormir não tem manga. Eu já sabia. Como é que tá? Está colocando ao contrário. Ao contrário? E agora? Não, Chapolin. Primeiro tem que enfiar as pernas. Ah, isso eu já sabia. Sim, já sabia. Primeiro as pernas, né? Depois aqui a gente puxa e entra. É o zíper. Tudo bem, isso é fácil, né? Viu como é fácil? Pois é. Bom? Boa noite. Um episódio que eu acho mó legal, que ele teve duas versões. Que teve uma versão em que o Shinpato Yamazaki primeiro foi o Seu Barriga e depois foi o Professor Girafales. Os atores, né, no caso. Engraçado esse episódio é do Karateka, que ele vai lá do Japão, não sei o que. Aí eles vão, se cumprimentam lá. Na hora do agora eu já sei como cumprimentar, não é mais com a mão, é somente aqui. Aí depois, na hora que ele vai cumprimentar, ele bota a mão assim, aí o cara vai pegar na mão dele
Ele abaixa também. Isso é muito frescura. Esse episódio é bem legal do Shinpato Yamazaki, o karateka. Puxando sardinha pro meu lado, obviamente. Cissa. Cadê? Tá se escondeu, hein? Hã? Ah! 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 Se aproveitam de minha nobreza. Me solta! Ai! Vamos, Chapolin, é assim que se deve morrer, como um herói. Vamos, Chapolin, ainda confio em você. Olha lá o avião, hein? Não se aflija, Chapolin. Não se esqueça de que em cada luta se ganha muita experiência. Olha! Quem? Já chegou o disco voador! Ah, tá aqui. É aqui, Daniel. Ou que é aqui pestal. Tudo piada é assim mesmo. Voltando a alguns episódios aí do Chapolin Colorado, o grande bebê jupiteriano que chega num disco voador, bate até na cara lá do personagem feito pelo Kiko. Ele é enorme. E ele começa a sorrir, ele ri. Ah, mentira, você não sabe, você não viu o disco voador, é apenas um brinquedo do vizinho. Tal. E ele acaba crescendo, esse bebê, e chega e causa maior alvoroço. Acompanha aí. Siga meus bons. O que foi? Onde é que tá? Hein? Hã? Cuidado, Chapolin. Hã? Vai pegar suas antenas. Ele vai te matar. Bonitinho. Solte-me. Ai! Eu não sei se esse episódio do bebê jupiteriano tem alguma coisa a ver com o 2001 Uma Odisseia do Espaço, porque se eu não me engano eles foram para Júpiter e lá chegando teve uma parte em que aparece um bebê gigante nesse filme de 2001 Uma Odisseia do Espaço. Não sei, é um link, vai que uma teoria da conspiração que o Roberto Gomes Bolanhos queria botar tipo como uma forma de homenagem. Vai que é, não sei. E os grandes vilões do Chapolin Colorado, não podemos esquecer que teve vários. Teve o Tripa Seca, Racha Cuca, Pirata Alma Negra, o próprio Pé Grande. Teve acho que o chefe Mão Negra, né? Era Mão Negra, né? Pirata Alma Negra. Aí teve o não sei o que, Riacho Molhado. Teve vários, era bem legal. Aquela bruxa que falava Parangarico Tirimiro. Essa aí foi daquele episódio da linda camponesa de bom coração que vai todos os dias ao bosque colher lenha, que ela diz o seguinte: vou transformar a linda camponesa em bom coração que vai todos os dias ao bosque colher lenha em árvore. Parangarico Tirimiro. E ainda saia voando na vassoura ainda. Tem um episódio também dos venusianos, em que ele chega lá, aquelas pedras enormes. Aí diz, não são pedras, são aerolitos. É bem legal esse episódio também. Tu falou de Acapulco no do Chaves, mas nesse mesmo tempo que eles gravaram no Acapulco, eles também gravaram um do Chapolin, em que até aparece o cara do Biônico lá, não sei o quê. Que quem fazia era o Carlos Villagrán, o cara que faz o que ele aparece lá.
esta minha mão direita é biônica. Aí ele ia dar o autógrafo, o papel passa lá também. Esse episódio é legal. E tem uma piada muito interessante num dos episódios do Chapolin, aquela da fronteira. Em que eles tinham que passar o episódio todinho pra cruzar a fronteira. Aí quando caminhão, né? É no carro. Que até o caminhão atola, né? Isso. Aí quando chega lá a fronteira faltava bem pouquinho tempo, né? Aí o caminhão atola. O Chapolin vai lá, pega o negócio da fronteira, o poste da fronteira e pum! E o caminhão continua atolado. Exatamente, mas cruzaram a fronteira. Pois Isso é. aqui era importante. Vamos falar agora sobre os jogos que teve essa franquia Chaves e Chapolin, porque teve bastante, porque tudo que faz sucesso. Tem bastante jogos. Isso, jogos, seja qualquer coisa, apesar de ser uma franquia antiga, porque não é uma coisa nova, Chaves é antigo. Então vamos falar sobre jogos antigos, porque se eu não me engano, o que eu tô lembrado pela primeira vez que teve no Brasil, foi tipo o que fizeram com aquela história da Mônica no Castelo do Dragão. Fizeram a mesma coisa, pegaram um jogo e colocaram a imagem do Chapolin. Aí é o Chapolin contra o Drácula. Ele foi vendido aqui no Brasil com esse nome de Chapolin contra o Drácula. Era outro jogo, eles só pegaram a imagem do Chapolin e colocaram no personagem principal. Aí tem a Marrita Biônica. Algo meio que paraguaio, sabe? Isso era muito comum naquela época, dos tempos antigos. Era do Master System esse jogo. Você tem ideia? Dá uma olhada aí! Outro jogo também muito marcante, Chaves Kart, onde eles andavam de carrinhos, igual Mario Kart. Esse é bem novo, esse é do Wii U, esse é do Wii U, ele já é bem recente, esse é legal. Será que pode ver um vídeo? Mira, escoba de Doña Clotilde no va a alcanzar. Oigan, ¿qué les pasa? Outro jogo que eu também gosto bastante, joguei bastante, também é da mesma história do Chapolin contra o Drácula. É o Street Chaves. Street Chaves, Esse era altamente pirata, esse daí eu nem nunca vi, só joguei com o computador mesmo. Aí tinha os personagens e tal, lá, cada um tinha um golpe, se eu não me engano, eles pegaram o Seu Madruga e botaram os golpes do Sagat, até quando ele dava lá o Tiger Uppercut, ele fazia lá. Aí cada um tinha suas músicas no final, né? Tinha as fases que lembravam os jogos, tinha os golpes, era bem interessante o Street Chaves. Quem nunca jogou, procurei pra jogar. Já é um jogo bem antigo, já, se não me engano, até no Windows 8 dá problema dele. Aí tem que emular com o Windows 7 ainda, porque ele realmente é um jogo já antigo. Procura depois o Street Chaves. Então, para iniciar agora uma nova etapa do nosso canal, a gente vai falar agora de alguns personagens e alguns bordões que eles criaram, que ficaram na boca aí do povo. Fala logo sobre o primeiro, Chaves, que ele tinha vários bordões. Ninguém tem paciência comigo. Ele chorava desse jeito. O Chapolin tinha palma, palma, não priemos cânico. Ou então, e agora? Isso daí. Quem poderá me defender? Isso, na verdade, é um bordão que foi feito pro episódio, né? Pra chamar o Chapolin. Então toda vez que tivesse que chamar ele, tinha que ser dessa forma. Isso. Meus movimentos são friamente calculados. Era bem legal. Quem, quando criança, nunca tentou chamar o Chapolin assim? E ele nunca apareceu, né? Ele tava muito ocupado. Tava salvando o pessoal lá no México. Só pode. Outro bordão muito interessante era da Dona Florinda. A gente tem aquele
Não gostaria de entrar para tomar uma xícara de café? Engraçado que depois, quando a gente cresce, a gente sabe que esse café era outra coisa, viu? O que será que ele tava fazendo lá dentro? Censura! Toda vez ele tomava um cafezinho lá dentro, né? Eu sei. E tinha ele mesmo, o seu professor Girafales, que ele falava o tá. E olha ele! E engraçado também era o choro de cada um. Tipo, o seu Madruga chorava. O Kiko era. O próprio Chaves chorava dessa forma. Quem mais chorava assim era. Tá? E a dona Florinda também chorou. Era dele, a dona Florinda chorava assim. Ela não tinha uma coisa muito marcada, até porque ela não chorava, mano. Esse, o nome da atriz que fazia Florinda Messa. Ou seja, ela queria botar mesmo, né? Fazendo aquela história do Will Smith, que no Maluco do Pedaço, o nome do personagem dele é Will. Verdade. É interessante. Então, pessoal, vamos falar também sobre as músicas que fizeram no Brasil aqui, porque teve uma questão das músicas, teve o Kiko, Esse cara não me deixa louco, né? Né? Chora mais um pouco. Isso. Se você é jovem ainda, amanhã vai será. Que roupinhas, que maluca, né? Como era? Que roupinha muito louca, que roupinha muito doida. É assim. Você é muito. Eu não sei mais cantar, não. Tá. Mas aqui roupinha muito doida. Teve várias músicas, e se a gente começar a cantar na parada, tinha aquela. Existe uma palavra mágica que significa quem sabe. Tchui, clai. Essa é do Chapolin. Isso, claro que é do Chapolin. Faz parte dessa franquia. Assim como teve outros personagens também muito interessantes do Roberto Gomes Bolanhos, que era o Dr. Chapatin. Então, um dos personagens também muito interessante é o próprio carteiro Jaiminho, né? Que tem um grande bordão que é que eu quero evitar a fadiga. E ele era de Tangamandap, ele era tangamandapiano, que existe de verdade. Outro personagem lá, aquele lá, o que originalmente era o irmão do ator Roberto Gomes Bolanhos. Não tô lembrado o nome dele agora, na vida real. Godinho. Isso, eu gostava dele. Sim, ele aparecia pouco, ele aparecia mais nos episódios da escola. Da escolinha, que o professor Girafales chegava assim. Ô Godinhos! O quê? Ele só olha com a cara de medo, ele só olha com a cara de medo. O quê? O que tem eu? Mas o que eu quero te fazer? Eu quero te fazer a pergunta, mas por que eu não fiz nada? Eu não sei nada. Eu gostava dele. Aí tinha aquela história lá que ele tava fazendo a prova lá e tal, aí jogava moeda. Você não jogava? É porque eu tô conferindo as respostas. Era legal que só. O Godinho era muito engraçado. Eu acho que ele foi o primeiro a morrer, não foi do pessoal que fazia. Não, foi o seu Madruga. Esse vídeo aqui principalmente é uma homenagem não somente ao Roberto Gomes Bolanhos que me deixou, mas também a todos aí, uma história muito grande, a todos os personagens, a todos os atores que fizeram e nos até os que estão vivos. Isso, né? Até hoje em dia, por exemplo, temos 5 que nos deixaram, né? Que foi o Dom Ramon Valdez, que fazia o seu Madruga, foi a atriz Angeline alguma coisa, que fazia a Bruxa do 71, teve o ator que fazia o Jaiminho, teve o irmão do Roberto Gomes Bolanhos, que fazia o Godinhos, e por último agora quem faleceu foi o Roberto Gomes Bolanhos, que fazia Chaves, Chapolin, Dr. Chapatin e mais tantos outros. O nome que ele era chamado era de Chespirito, ou seja, o pequeno Shakespeare. Ele ganhou esse apelido lá no México, porque ele era muito inteligente também. Ele, querendo ou não, ele era muito inteligente. Então é uma homenagem não somente a eles, mas a todos os outros. E a homenagem principal para quem? Para o chefão lá do SBT, Silvio Santos, o próprio, isso, que trouxe o Chaves e o Chapolin para nos prestigiar na nossa infância, para nos presentear. Infância, adolescência, vida adulta. Até hoje ele passa. Conselho para os pais. Coloquem para assistir humor normal, humor legal, aquela coisa sem apelativo nem nada e tal. Agradecendo muito ao Silvio Santos e ao SBT por estar nos proporcionando até hoje. Até hoje. Voltou, depois da morte do Roberto Bolanhos, ele trouxe o Chapolin de volta para o SBT. Isso, que continue sempre assim, viu? Silvio Santos podia dar um emprego pra gente lá no SBT, né? Ele não ganhou a Netflix aí gratuito pelo resto da vida? Pois é capaz da gente ir pra Praça Nossa, viu? Você tá lá no banco da praça. Com o... Carlos Alberto de Nóbrega. Carlos Alberto!
E aí, doido. Pois é, pessoal, obrigado por prestigiar nosso canal, continue assistindo, ajude aí nosso trabalho compartilhando, clicando aí, estrupando aí o gostei. E que chegue até os ouvidos do Silvio Santos, para que ele goste também, para que ele veja, que faça o que ele fez lá do Netflix lá e deu alguma coisa lá. Não, tô brincando, pessoal. Obviamente. Isso aqui é uma grande brincadeira para todos nós. Claro, mas se der certo, né? Tomara que dê certo. Isso, obviamente. Qual é o principal objetivo do nosso canal? É entreter a gente e até mesmo nós mesmos. Então, goste, compartilhe. Vamos fazer com que esse canal cresça daí, viu? Certinho? E nos aguardem mais para novos episódios. Ok. Na descrição está o links aí, está todos os links que a gente falou, link do nosso fanpage no Facebook e, por que não, vocês podem ir lá curtir nossa fanpage e compartilhar. Obrigado. Até mais, pessoal. Até mais.